Olá, amigos do Canal Energia, Maurício Godoy aqui, diretamente do estúdio do portal Canal Energia, no Enase 2025, que acontece no Rio de Janeiro, no Windsor Oceânico, e estamos aqui para mais uma entrevista nessa série que estamos fazendo durante o evento, né? E hoje, agora é com Alexandre Viana, CEO da Envo, uma consultoria que ele fundou recentemente, né? Mas que tem muita experiência no setor elétrico por conta da atuação ao longo dos anos. Alexandre, deixa eu trazer meu microfone para cá para a gente bater um papinho. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Falar novamente com você é sempre um prazer. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço. Vamos lá. O tema de hoje é falar sobre um estudo de descarbonização na Amazônia. Eu acho que é um assunto bem interessante porque a gente está aqui no Enase com o tema justamente da COP30, que acontece ali no Pará, em Belém, né, em novembro, e está ali bem ao portão da Amazônia, praticamente ali pela região norte, né? Então isso mostra muito importante. Então é um assunto que tem está bem relacionado com o tema do evento. Então eu queria começar te perguntando, como é que você tem nesse estudo, quais foram as conclusões que vocês chegaram a ver? Porque a Amazônia tem sistema interligado ali em Manaus, está chegando lá em Roraima, né, por meio do Linhão, que deve ser terminada agora, esse ano, depois de tantos anos, depois de mais de uma década, mas tem muito sistema isolado também, né? E a gente faz leilões, mas basicamente ali o atendimento é por diesel, né? Como é que... Conta mais pra gente sobre esse estudo. É possível descarbonizar mesmo esses sistemas isolados? Conta pra gente. Maurício, obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui com o pessoal do Canal Energia. Esse estudo é um estudo, para nós, muito interessante, muito relevante. Quem nos contratou foi a Frente Nacional dos Consumidores de Energia, Dr. Barata, que vocês conhecem, certamente já deve ter entrevistado, falado com ele esses dias aqui. Ele que nos pediu, veio com o seguinte desafio. Falou, Alexandre, a gente tem muitas ideias sobre a Amazônia, todo mundo fala, mas a gente queria um diagnóstico que pudesse dar um primeiro já indicativo para onde podemos depois investir para descarbonizar os sistemas isolados da Amazônia. E o estudo, então, foi um estudo que durou 3 meses, que a Envo fez. A gente entrevistou diversas pessoas da região, a gente tentou fazer um estudo que não fosse só teórico, fosse prático. E também, além dessa entrevista com pessoas que trabalham na região, ou já com o tema, com ONGs, setor público e privado, a gente também fez uma pesquisa e uma análise do que está hoje rolando já no Congresso, ou iniciativas de empresas, para fazer um diagnóstico. E a conclusão do estudo basicamente foi a seguinte: temos hoje ainda na Amazônia quase 4 milhões de pessoas com problemas no acesso à energia elétrica. 4 milhões? 4 milhões. Na verdade, são 2 milhões, para ser preciso, né, com os números, 2,7 milhões de pessoas estão nos sistemas isolados e não têm acesso de qualidade, ou seja, não é igual a gente 24/7. E tem mais 1 milhão e 100 que elas não têm acesso algum formal, e elas compram diesel ou gasolina e têm geradores nas suas pequenas comunidades. Então a gente pode falar que o número de entre 3,7 a 4 milhões de pessoas que não têm um acesso de qualidade na Amazônia. Então, as conclusões do estudo foi que hoje você tem muitas iniciativas na Amazônia, várias, mas falta a coordenação das iniciativas. Há dinheiro para se investir na região, mas esse dinheiro muitas vezes não é bem alocado em termos de organização. Às vezes fica dinheiro parado ou coisa do tipo. Então, acho que governança é o principal desafio para destravar e conseguir chegar na descarbonização da Amazônia. Mas tem outros pontos também que a gente pode comentar ao longo da entrevista. Mas por que governança? O que acontece? Você tem várias iniciativas no governo federal, tem iniciativas no Congresso, tem iniciativas privadas, iniciativas de ONGs. E falta... Eu brinco, se fosse numa empresa privada clássica, a gente teria um PMO, um gerente de projeto, que toda segunda-feira estaria mostrando como evoluiu e estaria sendo cobrado pelos resultados. Então a gente sente falta disso, ou seja, como são vários programas e cada um está com um enfoque, e no final eles tocam na questão da Amazônia, então você vê até uma boa vontade, mas falta ser mais eficiente esses programas. Eu acho que esse é o ponto, uma governança onde alocar isso, não criar um novo órgão também, não é essa a ideia, né? Mas alocar isso em algum órgão do setor elétrico ou alguém que tenha uma cobrança sobre isso, uma governança sobre isso, acho que seria um ponto positivo para a gente conseguir universalizar acesso, que é outro ponto também da região, e descarbonizar. Eu ia te perguntar justamente isso. O Luz para Todos não é o suficiente, porque
Porque, assim, ok, sistemas isolados, é difícil chegar a uma... Mas o Luz para Todos não poderia ser uma alternativa já nessa? Poderia, no caso da universalização, nós temos a meta 2028. A gente fez no estudo que ele é aberto ao público, não é um estudo privado, né? Então, no site da frente ele está disponível para download. A gente faz uma previsão e a gente, esse número de 3.7, 3. alguma coisa, considerando esse 1 milhão que tem acesso nenhum, deve ficar em torno de 2.2 a 2.1 no ritmo que está. Então a gente não deve até 2028 atingir na região a universalização, embora tenha esforço para isso, mas a gente acha que não vai. E um outro ponto que a gente vê também, que sempre quando a gente pensa na região, a gente tende a pensar em interligá-la inteira. E não é possível. A topologia da região, a geografia não permite. Então a gente vai ter que pensar em formas alternativas de microgrids. Sem microgrid a gente não vai conseguir universalizar a região. E hoje não existe essa... Porque foi feito... São feitos regularmente, né? Tá, nem tão regularmente, assim, leilões para os sistemas isolados, né? O último foi aquele até que viabilizou Jaguatirica, né? Sim. No Amapá. Esses leilões de isolados, eles não seriam um caminho para instalar esses microgrids? Porque, aliás, não foi esse o último leilão. Teve um outro onde o governo ofertou, ou vai ofertar, agora não me recordo direito, soluções, né, onde você pode combinar com renováveis. Sim. Né? Aliás, vai ser esse vai ano, acontecer agora. Vai acontecer esse ano. Vai acontecer, ele foi até adiado um pouquinho. É. O que ocorre? O Brasil, até para a questão da floresta, né, tem um microgrid que a gente estudou que é de Vila Limeira, que foi o pessoal da WWF que tocou o projeto, e a gente entrevistou a Alessandra, excelente profissional, e a gente discutiu isso. Então, microgrids em algumas regiões faz mais sentido do que você interligar. Então, na verdade, não existe na região uma solução única. Então, esse acho que talvez tenha sido um problema. E então é uma super simplificação que a gente faz no setor elétrico às vezes. Sim. Não tem uma solução única no caso da Amazônia. Então, tem uma questão de acesso e uma questão de descarbonizar. Descarbonizar passa por um processo contínuo de fazer, na parte interligada, leilões onde você cada vez mais seja menos intensivo em carbono. Sim. Ou seja, trazendo renovável ou combinando soluções com gás, que é menos poluente, bateria, solar, ou biocombustíveis. Então, esse é o primeiro ponto, onde é possível interligar. E onde é possível interligar? Onde você tem menos área molhada. Né? Então, por exemplo, a região ali mais ao norte da Amazônia é um outro bioma já, é uma outra característica. Ali cabe mais você interligar. Quando você vai para a região mais perto do Acre, mais ali estado do Amazonas profundo, que é mais floresta molhada, microgrids pode fazer mais sentido. Então, eu acho que o ponto não há uma solução única. Você poderia até usar leilões para que empresas desenvolvam microgrids, mas eu acho que passa então por uma questão de governança, de pensar um planejamento estratégico para a região. Eu acho que sem isso a gente corre o risco de continuar ainda tendo um custo elevado e não conseguir universalizar. Quando a gente pensa assim em descarbonizar no meio da floresta, um lugar onde não dá para ser conectado ao grid, me vem à cabeça solar com baterias. Até porque a eólica ali não tem tanta presença, né? Ou, aliás, não tem presença alguma, mas solar com bateria. Seria esse mesmo o caminho? Porque se você quer descarbonizar, você tem que evitar o uso de diesel, né? Que é o comum lá nesses sistemas, né? Sim, na verdade, o caminho mais natural para a região seria mesmo solar com bateria, até porque a bateria é para dar firmeza durante a noite, então 24/7, para não ser uma coisa só durante o dia. Então, solar com bateria seria o mais recomendado. Também é possível uma solução com biomassa ou biocombustíveis, que às vezes é mais complexa porque não tem ganho de escala. Como você vai tratar de pequenas comunidades, solar e bateria você consegue acoplar como se fosse uma eletroeletrônica, né? Você consegue pequenos equipamentos ou menores, você conseguir atender uma vila de 30 pessoas, então, ou uma região um pouco maior. Agora, quando você vai para biocombustíveis, devido à questão de escala, tende a querer você precisar de algo maior para atender, fazer sentido econômico. Então, assim, basicamente solar com bateria seria a solução inicial mais recomendada. Também alguma coisa de biocombustíveis pode fazer sentido sim na região. Mas novamente aí tem que analisar, por isso que vai ter que ter uma análise bem profunda de cada parte da Amazônia. Ou seja, pode ser que para uma outra região ali, se chove muito e tem uma baixa taxa de produção dos painéis, a gente vai ter que ir para biocombustíveis, né?
Ou até algumas PCHs em alguns lugares podem fazer sentido. PCHs também, né? Mas aí outra também, se você pega uma região com dificuldade de acesso, que é normal, né? Ali você tem dias e dias de viagens de barco, né? Então fica complicado também o biocombustível, né? Então tem toda uma... Esses são alguns dos desafios? A logística é o maior desafio ali na região? Maurício, eu creio que sim, porque a gente queria... Aí ia ser uma iniciativa até nossa, da empresa, por curiosidade. A gente queria ir fisicamente num deles, né? Só que para chegar em um deles demorava em torno de 3 dias, pra ter uma ideia. Porque eu não conseguiria ir direto, teria que pegar um voo até Brasília, depois um voo até Manaus, ou um voo até o Acre, depois de barco mais 2 dias lá dentro. Então, de fato, logística é um problema na região. A gente até brincou, era mais fácil ou mais rápido eu ir na China, onde é feito o painel solar, do que chegar na região que vai usar o painel solar, que é no Brasil. Então, logística, de fato, é um desafio para a região, sim. O que mais que tem de desafio? O clima, por exemplo, a gente teve aqui até mesmo nessa bancada aqui, a gente falou com uma cineasta que fez o Caça-Tempestades, a Yara Cardoso. Ela contou que o clima lá é incrivelmente volátil, né? É muito rápido, tempestades fortes. Essa questão climática também. E, aliás, além disso, a gente vive um momento de mudanças, de alterações climáticas com eventos cada vez mais extremos, né? A gente vê em São Paulo e lá na Amazônia não é diferente. Isso também poderia ser um problema para chegar a essa universalização e essa descarbonização? Sim, porque, por exemplo, se você tem uma questão climática muito acentuada na região, que de fato tem, eu já fui algumas vezes para a região, a passeio, a trabalho. De fato, para quem já foi para a região da Amazônia, você tem 4, 5 chuvas ao longo do dia, às vezes. Né? Tem dia que você chove, volta a chover de novo, então é comum na região isso. Então o clima atrapalha, por exemplo, se você tem um sistema, uma rede frágil do ponto de vista de interconexão, e você tem tempestades frequentes, você pode, por exemplo, ter interrupções do serviço. Então o clima, sim, é um desafio, por isso que quando se fala em descarbonizar na Amazônia, tem que analisar solução por solução. Não vai ter uma bala de prata. Ou seja, interconectar com o sistema interligado é relevante? É relevante. Mas não vai ser suficiente. Imagina, pelo que a gente fez estudos também, que mesmo interligando, você vai ter ainda em torno de 50% da energia que vai ter que ser suprida em pequenas localidades. Que não tem vale jeito. A pena, do ponto de vista econômico, não é viável. Não faz, né? Por exemplo, dá o exemplo da Europa, né? A Europa também tem sistemas isolados, só que são nos Alpes. Só que, lógico, o padrão de renda lá é muito mais alto, e lá, nessas regiões, muitas vezes ainda é com sistemas a diesel, muitas vezes. Não é sistema renovável. Agora estão tentando caminhar também para ser renovável, mas aí lá no caso europeu foi universalizado, mas tem um problema de carbono. No caso brasileiro, a gente não universalizou ainda, então temos que tentar ver se a gente consegue combinar, universalizar sem ser a carbono, né? Cara, porque já tem um nível, né? Justamente porque essas comunidades, esses sistemas são atendidos ao carbono. Tem um abastecimento por diesel. Né? E aí é um ponto interessante que os críticos podem dizer o seguinte: não, mas o setor elétrico emite pouco. E na Amazônia vai emitir pouco. Das emissões totais da Amazônia, até no estudo tem essa análise, 3,8% só vem do CO2 emitido, vem de energia. Só que é um imperativo moral, né? Você vai fazer uma COP na Amazônia e você está falando que boa parte da população não tem acesso e boa parte tem acesso na Amazônia com carvão, ou com óleo, ou carbono. Combustível fóssil. Isso. Então, eu falo carvão, quer dizer combustível fóssil. Sim. Você tem combustível fóssil, não faz muito sentido, né? É um imperativo moral, até no estudo a gente coloca essa frase, é um imperativo moral você descarbonizar, né? Sim, para dar o exemplo, né? Você quer trazer o mundo para ver lá, tem que dar o exemplo. Então acho que a gente tem uma missão a cumprir como setor elétrico, como país e sociedade, de dar acesso à energia elétrica para essas pessoas, porque até conversando com quem trabalha na região, a qualidade de vida, a gente não consegue nem imaginar, né? A gente que está nos grandes centros, eu que estou em São Paulo, creio que você está aqui no Rio, né? Eu estou em São Paulo. São Paulo. Assim, a qualquer momento, você ficar alguns minutos sem energia elétrica, você já começa a xingar a concessionária, já liga, tem aquela reclamação de família. Imagina você ficar 4, 5 horas sem energia, ou só ter energia em algumas horas do dia. Então, é uma realidade. Eventos em São Paulo que levaram uma semana lá já mostra o caos que ficou. O caos que fica, foi né? Em 2023, 2024. Inclusive, eu estava no CEND, que é o principal evento do setor de distribuição.
Aí, acho que no no penúltimo dia, apagou praticamente tudo. Aí foi, puxa vida, caiu a luz e 3 minutos depois voltou, né? Foi uma recomposição rápida Uhum. e o pessoal tava falando, gente, acabou a luz aqui porque caiu nesse caso aí do Sandy, não foi falha de fornecimento da CEMIG, não, que foi a host ali Sim. do evento. Foi um ônibus que derrubou uma torre de 138 kV ali do lado, tipo 2 quilômetros para frente. Mas ficamos 3 minutos sem fornecimento. De recompôs. E foi recomposto, mas mesmo assim as pessoas ficaram daquele jeito, né? Então você dá uma assim, olhada. pra você ter uma ideia, tem comunidades na Amazônia que as pessoas, elas gastam por família, em torno de 900 a R$ 1.000 por mês para poder ter eletricidade por 7 horas, 7 horas. 5, 7 horas, ou seja, eles ligam os geradores 6 da tarde, 5 da tarde, vão desligar meia-noite, e aí eles têm freezer, Sempre a diesel. a diesel ou combustível de um modo geral, mas geralmente diesel. Tem outros Então, combustíveis também. basicamente é gasolina e diesel que eles mais usam, né? Uhum. E aí, no caso do diesel, dá essa conta de 900 a R$ 1.000 por mês por família, para estar ali de 5 a 7 horas. Geralmente eles ligam final da tarde e vão desligar meia-noite. Então, imagina, coisas meio malucas pra gente, né? Eles têm freezer, eles ligam o freezer no máximo para poder hipercongelar, para aguentar o outro dia inteiro, para desligar. Então também tem uma questão de eficiência energética, né? É tudo ineficiente. Não tem interruptor muitas vezes em algumas comunidades, eles simplesmente ligam. Deixa ligado. Deixa ligado. Uhum. Então tem também uma questão de educação que não dá para cobrar deles porque estão ali, né? Dali, né? E outra coisa também do estudo que a gente observou, que boa parte das famílias que não têm acesso algum, elas não estão nem no CAD único. Então, juridicamente, é como se fosse eles não existissem. Não existissem. São brasileiros que não existem. Juridicamente, eles não existem. Então, isso é chocante quando você vê a gente que está no setor tão rico. Pensa que é o Brasil, né? E lembra que ali é Brasil. A gente trabalha num setor tão rico como o de energia elétrica, que gera tanta riqueza em tantos segmentos, e de repente você tem ainda quase 4 milhões de pessoas com acesso ruim, 1 milhão sem nenhum acesso, 2,7 com acesso bem ruim, e ainda muito desse acesso sendo com emissão de carbono. Quer dizer, não dá para falar de qualidade de fornecimento de energia de modo algum, né, para essas pessoas. Os isolados, assim, tem problemas, várias vezes durante o dia eles reclamam que ficam horas sem ter, e esse 1 milhão não tem acesso mesmo. Aí eles estão por conta própria, tem energia elétrica por meio de gerador a diesel, que eles que bancam. Né? Eu fico imaginando na época agora, no verão, que teve uma seca. Aliás, nos 2 últimos anos a gente teve uma seca muito grande no norte. Agora esse ano choveu bastante por lá, mas os outros 2 anos você via aqueles rios muito grandes cheio de bancos de areia, ou seja, você poderia ficar até sem, já que não chegaria combustível, né? Sim, você não consegue chegar, estaria isolado fisicamente também, né? Fisicamente, né? Uma coisa assim inimaginável no Brasil. Assim, né? É isso. E, enfim, e quanto que isso custaria? Vocês fizeram um cálculo de qual seria o custo de integrar essas pessoas todas? A gente não fez um cálculo no estudo, tem uma segunda fase do estudo que exatamente é essa. Qual que vai ser o investimento necessário para universalizar de forma com 0 emissões ou com baixa emissão. Tá. Então a gente está discutindo com a frente que deve ter uma segunda fase do estudo que era essa, porque a preocupação do Barato da frente foi o seguinte, olha, se a gente quer fazer um estudo muito grande, a gente não sai, a gente quer sair da inércia. Então primeiro é que fazer um diagnóstico rápido do que está acontecendo e já dar um primeiro direcionamento de soluções. Agora, a segunda fase do estudo, que a gente pretende fazer ali no segundo semestre desse ano, seria uma análise dos investimentos necessários. Tá. A gente fez alguns cálculos no estudo de quão mais barato seria, eventualmente, você ter, no longo prazo, ao invés de carvão, ou eu falo carvão com emissões, sim, né, sim. Ou sem emissões, né? Então, assim, tem alguns cheiros que você conseguiria uma economia em torno de 40%, mas ainda não dá para falar que é para a região inteira, porque foi um caso isolado, então teria que fazer um estudo mais detalhado, porque, mais amplo. Como você disse, né, cada caso, cada comunidade, de repente, demanda uma solução diferente. Né? A gente chegou num número assim, de 40% arredondando, que seria num período de 15 a 20 anos, quão mais barato seria se você tem uma solução híbrida da bateria comparado com diesel, considerando já CAPEX e OPEX, mas aí no período todo de 15 a 20 anos. Mas foi um caso isolado, a gente teria que agora, para ser um estudo amplo, fazer uma análise mais da Amazônia como um todo.
Aí pegar aquele barquinho, andar 2 dias. pra Vamos chegar ver, até lá, né? vou brincar com o Barata, ver se ele consegue uma verba para colocar no projeto pra gente ir lá. Agora, esse investimento, ele é uma nova fase e tal, ok. Ele deveria vir de iniciativa privada, pública, como que... Você já Então, tem uma... a gente tem o seguinte, além dos fundos da parte da CDE que é alocada para isso, né? Você tem também, no processo de desestatização ou de privatização da Eletrobras, você tem recursos que são colocados na região. Você poderia usar parte desse recurso. Tem aí, pelo menos, já foram alocados até agora mais ou menos 600 milhões nesse fundo que seria para a região da Amazônia. Não para isso exclusivamente, mas para ser usado na região. Uhum. Dos quais, se eu não estou equivocado, uns 100 milhões já foi usado para algo específico, que envolvia comunidades indígenas e também energia elétrica. Então, vamos ter um meio bilhão aproximadamente que poderia ser utilizado. Não resolveria o problema como um todo, mas já daria uma adiantada. Já encaminharia muita coisa. Mas também a gente tem esse ponto. Não adianta simplesmente alocar o dinheiro se não tiver governança. Então esse é o ponto que a gente fala muito no projeto. Não adianta chegar uma iniciativa privada e falar, não, vamos fazer aqui um pacote de players, vamos colocar 4, 5, 6 bi. Se não tiver governança, pode chegar depois de gastar esse dinheiro e não ter. Pode chegar 10, 11, 12. Eu tenho que ter governança, não adianta. Então a gente é muito favorável que melhorar a governança antes de simplesmente colocar o dinheiro. Já tem esses meio bilhão, 500 milhões que poderiam ser alocados. A gente acredita que tem players privados que poderiam ter interesse. Você poderia usar parte da CDE. Eu sei que CDE é um assunto sempre complicado no Brasil hoje, mas a gente usa para tanta coisa, então acho que esse seria um motivo nobre. Então eu acho que esse é o cenário. Tem um horizonte de solução, mas ainda há um caminho a percorrer que envolve governança. Bacana. Então, vamos ver como que se dá esse desenvolvimento aí. Segundo semestre, então, agora essa segunda fase? A previsão a gente vai conversar com a frente como eles pretendem conduzir o estudo, mas a ideia seria no segundo semestre a gente continuar a avançar nessa parte dos investimentos necessários para endereçar o problema. De repente chegar lá na COP em novembro, lá em Belém, e apresentar, diagnóstico e a solução estão aqui. Isso aí. Mesa, né? Espero que sim. Tá certo, então. Obrigado, então, Alexandre, pela participação aqui. Obrigado pela atenção com a gente. Um ótimo final de Enase para você e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, sempre aberto a conversar com vocês. Obrigado. Então é isso. Conversamos com o Alexandre Viana. Fique ligado aqui nas próximas entrevistas que a gente vai ter no nosso estúdio Canal Energia. Obrigado, pessoal, e até a próxima.